Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser abrindo o meu coração para vocês, conversando um pouco, batendo um papo, falando um pouquinho sobre redes sociais em geral. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu passei mais de 2 meses sem mexer no Instagram, foram quase 3 meses. E foi um período em que me descobri em muitas coisas. E tudo existe um porquê, sabe? Tudo existe um gatilho para que você venha a ter determinados comportamentos. E existia um tempo no Instagram especificamente que eu sentia que eu mais consumia do que eu produzia conteúdo. E por ter essa sensação, não era que eu tinha essa sensação porque eu precisava fazer stories, eu precisava postar foto e criar conteúdo, não nisso. Mas no geral, sabe, eu sentia que eu tava deixando de viver coisas na minha vida porque eu estava perdendo muito tempo no Instagram. E aquilo começou a me incomodar muito, Deus começou a me incomodar muito, sabe? Porque tinha momentos em que Ele queria que eu estivesse com Ele e eu estava no Instagram. E o Instagram, ele é algo assim muito vicioso porque é um mundo, como se fosse um mundo paralelo ao mundo que a gente vive. É um mundo em que as pessoas sempre estão bem, sempre estão felizes, sempre estão saudáveis, sempre estão se alimentando bem, sempre estão conquistando. Então, assim, não é um mundo real, não é um mundo que realmente a gente vive. É raro você ver as pessoas mostrando nos stories o choro, a angústia, as necessidades, sabe? Você sempre vê as pessoas querendo dar solução para tudo, querendo falar sobre tudo, querendo ter autoridade em todos os assuntos. E nós não somos isso. Nós somos, por uma parte, sim, pessoas boas, pessoas que correm atrás e que entendem de muitos assuntos, mas tem coisas também que nós somos imperfeitos. E o Instagram não mostra muito isso, o lado, sabe, imperfeito da pessoa. Então isso me incomodava muito, porque eu sempre via rostos bonitos, sorrindo o tempo todo. E é como meu marido falou hoje de manhã no Instagram, porque a gente voltou agora. Tem mais ou menos umas 3 semanas que a gente retornou. E ele falou hoje sobre isso, que ele vê muitas pessoas sorrindo, sabe? Mas que no fundo ele sabe que aquele sorriso não é um sorriso verdadeiro. Então, assim, o Instagram ele é um mundo muito paralelo ao nosso mundo real. E eu me sentia muito incomodada porque eu falava, meu Deus, eu estou consumindo demais isso aqui. Não que eu tenha que estar o tempo todo criando story, falando com as pessoas, sabe, interagindo, não é isso. Até porque para mim o Instagram é um lugar que eu posso, sabe, ser eu mesma, que eu conto as minhas dificuldades, eu conto as diversidades, eu falo sobre Jesus, eu mostro a minha vida real como ela é, se eu tô com alguma dificuldade, se eu venci em alguma coisa, porque eu acredito muito que o que conecta pessoas a pessoas, ela não só vê a sua vitória, mas ela vê o seu processo. E nós que somos cristãos, nós temos isso com a gente, que a gente precisa testemunhar. E para isso a gente precisa testemunhar o nosso processo também, e não só a nossa vitória. Então eu sempre, sabe, tive isso de mostrar muito a vida como ela realmente é, a vida real, a vida do choro, a vida da tristeza, de muitas vezes aparecer nas histórias e falar, hoje eu não tô legal, gente, eu não tô bem, ou de sumir e, sabe, não querer aparecer. Mas quantas pessoas, quantos criadores de conteúdo dependem disso? Se eles não criarem X stories por dia, eles são cancelados. A nossa geração cancela as pessoas. Onde já se viu cancelar pessoas? Isso é muito sério. E existem pessoas depressivas que estão morrendo por causa disso. Existem pessoas que estão se suicidando porque elas simplesmente são canceladas da internet. Então vocês entendem o perigo da gente não saber controlar isso? E isso aconteceu comigo, existe um momento que eu falei, não, eu tô consumindo demais isso aqui, eu tô deixando de viver coisas na minha vida, eu tô deixando de produzir. E quando eu falo produzir, não é produzir somente pro Instagram, mas é produzir na minha vida, no meu trabalho, aqui no canal, nas outras coisas. Tanto que o tempo que eu fiquei afastada, eu acabei, crescendo muito no meu canal, crescendo muito como pessoa, porque eu me permiti viver coisas que o Senhor tava me chamando para viver. E ele falou pra mim, ele fez, minha filha, eu quero ter mais tempo com você, eu te chamei para um determinado momento e esse tempo chegou, então eu preciso da sua atenção, eu preciso de você. E assim foi, um dia simplesmente a gente ministrou a célula aqui em casa e assim que acabou a célula eu decidi que eu queria desinstalar o Instagram. E assim eu fiz. E quando eu fiz isso, parece que um peso saiu das minhas costas.
Eu senti como se um peso estivesse saindo das minhas costas. E foi muito bom. Foi muito bom porque eu consegui me ver de verdade, sabe? Porque eu acho que quando a gente... como fala aquele ditado, quem anda com porcos, farelo come. Então, assim, por mais que eu fosse cristã, por mais que eu seja firmada na rocha, por mais que eu tenha um relacionamento com Jesus, isso não significa que eu tenho que ficar me tentando as coisas, sabe? E se eu percebo que algo está me fazendo pecar contra o Senhor, ou se aquilo está, sabe, tomando muito meu tempo, porque a minha prioridade precisa ser Deus, precisa ser o reino, então eu preciso tomar alguma atitude. E foi o que eu fiz. Por isso que eu simplesmente saí do Instagram e foi maravilhoso. Aqui em casa saiu tanto eu quanto o Denivan. E assim, foi um momento precioso que a gente viveu. Nesses 2 meses, quase 3 meses sem Instagram, a gente viveu muito, a gente tirou foto dos momentos, só não postava nada. Eu entendo, gente, que muitos trabalham com isso e eu super respeito. Eu não tenho assim como um trabalho profissional, mas eu tenho como um propósito as redes sociais. Então, assim, por isso que eu mostro a vida, eu tiro fotos e eu posto, entendeu? Porque eu entendo o propósito que eu tenho sobre aquilo, mas tava de uma forma, sabe, que tava me consumindo, que tava sendo tóxico. Então eu falei, não, eu preciso dar um tempo disso aqui. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque no dia que eu desinstalei, assim, foi uma sensação que eu não sei explicar. Parece que um peso saiu das minhas costas. E aí eu comecei a ter mais momentos com Deus. Eu comecei a ter mais tempo, sabe, pro meu casamento. Isso é muito bom. A gente vê muitos casais que se desconectam um do outro para cada um se conectar no seu celular, no seu Instagram. Então, assim, e eu não queria viver isso, sabe? Eu realmente queria viver aquilo que o Senhor estava querendo de mim naquele momento. E era que eu aproveitasse a vida, sabe? A vida real. Então eu até comentei com algumas pessoas, conversei com alguns amigos e eu falei, gente, se vocês soubessem o quanto isso é bom, vocês fariam durante um tempo também. Porque agora quando eu voltei pro Instagram, foi estranho, foi diferente. Eu fiquei com aquela sensação, sabe, de que eu abro o Instagram, eu olho o que preciso olhar, eu posto, eu falo alguma coisa, sabe? Eu cumpro o meu propósito, porque eu sei que eu tenho um propósito lá, e eu saio. Eu não fico, sabe, mais rolando a tela do meu celular, procurando o que ver. Eu simplesmente vejo o que precisa ser visto e pronto, sabe? Não fico, sabe, procurando, caçando o que ver, porque o Instagram, ele é nada mais nada menos que a vida dos outros. Então você ver, é uma rede social, é você se socializar com as pessoas, né, pela internet. E isso é bom, você cria networks, você cria pontes, você cria essa relação com outras pessoas. Mas não existe nada que substitua uma relação em que você esteja cara a cara, uma relação em que, sabe, você esteja com a pessoa, que você possa dar um abraço, que você, sabe, possa sentir a energia daquela pessoa. É diferente. Então, no Instagram a gente não tem isso. Então, pra mim, esse tempo ele foi super valioso, porque eu comecei a ver as coisas com outros olhos, sabe? A ver de uma outra forma. E isso me fez muito bem, me conectar a pessoas reais, pessoas que realmente existem, pessoas que, sabe, que vêm na minha casa, que está comigo, que eu vou na casa delas. E isso foi muito bom. Nesse período também foi o período em que eu me mudei, umas 2 a 3 semanas depois que teve esse corrido de eu tirar o Instagram, eu me mudei. Então, assim, eu creio que em tudo Deus ele tem um propósito. E eu acho que teve um propósito nessa época eu não estar, sabe, no Instagram, porque tem muita gente que quer o seu bem lá, mas tem muita gente também que quer o seu mal. Então, possa ser que se eu tivesse com o Instagram naquele momento, possa ser, né, não tenho certeza, que alguma coisa poderia ter dado errado. Entendeu, gente? Poderia ter dado alguma coisa errado, porque provavelmente eu compartilharia com vocês o processo, né, e poderia dar alguma coisa errada, porque muita gente torce pro seu bem, mas muita gente também não torce pro seu bem. Eu aconselho qualquer pessoa, sabe, a tirar um tempo, se desconectar um pouco. Eu quero fazer isso mais vezes, de uma forma equilibrada, porque eu preciso encontrar o equilíbrio. Quando a gente não consegue determinar certa área na nossa vida, não é a gente, sabe, se desligar de tudo. Se for necessário durante um período, sim, se desligue.
Mas quando você voltar, você precisa aprender a ter equilíbrio naquilo. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho conseguido ter esse equilíbrio que antes eu não tinha. Tava me consumindo, pra mim tava sendo algo totalmente tóxico. Então eu falei, eu vou me desconectar, me desconectei. E agora quando eu voltei, eu já me sinto mais fortalecida. Eu sinto que eu consigo lidar com isso, porque antes eu não tava sabendo lidar. Eu via as coisas e eu falava, ai meu Deus, eu já tô, sabe, literalmente de saco cheio de ver a vida dos outros e por que eu não consigo me desligar disso? Então, pra mim, foi necessário cortar pela raiz. Mas, assim, eu fui consolidada durante esses 2 meses, quase 3 meses, pra retornar, porque eu sabia o propósito que eu tinha no Instagram. Então, quando eu retornei, eu já retornei com, sabe, um outro pensamento. Porque quando a gente pensa em alguma coisa, quando a gente vive alguma coisa, a primeira mudança, ela precisa vir dentro de nós. Então eu precisava dessa mudança interna, sabe? Para depois externalizar. E por isso que eu me dei esse tempo, né? Eu me dei esse tempo e foi assim, foi uma desintoxicação do Instagram, literalmente, sabe? Sem pôr e nem sem tirar nenhuma palavra. Foi uma desintoxicação o que eu vivi nesses quase 3 meses. E por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque se você também se sente dessa forma, se você sente que tem sido algo tóxico, que tem sido algo, sabe, que não tem te feito bem, repense em dar um tempo, sabe, em determinar um horário, sabe, para você estar. Tem muita gente que trabalha com o Instagram, que tem, né, os seus comércios, que tem a sua lojinha, por exemplo, e precisa daquilo. Mas assim, determine um horário, sabe, determine um tempo. Eu tenho me policiado cada vez mais, eu falo, olha, eu vou entrar, eu só entro no Instagram hoje depois que eu já acordei, eu já conversei com Deus, eu já tive meu momento de oração, meu momento de adoração, já li a Bíblia, depois que eu vou pensar em entrar no Instagram. Entendeu? Porque tem gente, e eu já passei por isso também, que a gente que já acorda, sabe, com o celular do lado e abrindo Instagram e olhando. Gente, a gente precisa viver a nossa vida. Tudo bem ter uma rede social, mas a gente precisa viver a nossa vida, sabe? A gente precisa produzir na nossa vida para depois a gente olhar a rede social, a gente, sabe, e postar e falar bom dia e por aí vai. Primeiro a gente tem que consagrar o nosso dia, a gente precisa conversar com o Senhor para depois ter esse outro momento. E eu não tava tendo, sabe, esse discernimento, eu não tava conseguindo ter essa maturidade. Então, para mim, esse tempo foi muito bom. E se você se sente da mesma forma, eu te aconselho a fazer isso, a tirar durante o tempo, a buscar mais o Senhor, sabe, se reequilibrar, se reconectar com Deus, se reconectar com você mesmo. E aí, só depois disso, voltar para as redes sociais e você vai ver que diferença que isso vai fazer na sua vida. Sou muito grata a Deus, né, por ter me puxado pela orelha, de ter falado, vamos desconectar um pouquinho disso aqui, vamos viver a vida como ela é, vamos voltar para a vida real. Assim, para mim foi muito bom e eu sou muito grata a Deus pelo cuidado dele nos mínimos detalhes. O que a gente precisa é estar com os nossos ouvidos apurados para quando o Senhor falar, a gente conseguir ouvir aquilo que ele está falando. E é isso que eu queria conversar com vocês, abrir o meu coração, né, o porquê realmente eu saí do Instagram. Recebi muitas mensagens de pessoas perguntando, Angel, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Teve gente que achou que eu tinha bloqueado no Instagram. Eu falei, gente, não bloqueei ninguém, eu só tô num propósito, tô me dando um tempo e você volta quando? Gente, não sei quando eu volto. Eu não tinha, sabe, tempo determinado para voltar. Se eu falasse que era 1 ano, eu ficaria 1 ano, 2 anos sem. Eu prefiro ser obediente a Deus, sabe, porque o que é Instagram perto de Deus, sabe, do que é Deus, do que é o meu ministério para mim, então não é nada. Eu entendo que eu tenho um propósito lá e é isso que eu tenho tentado seguir. Mas isso não pode ser maior que as outras coisas na minha vida, não pode ser maior que a minha família, não pode ser maior que as minhas amizades, não pode ser maior que o meu ministério, não pode ser maior que o meu propósito. Vocês entendem? Então, se você hoje se sente assim, eu te aconselho ou a dar um tempo no Instagram, sabe? Se reconectar com você mesma,
Ou, se você não pode fazer isso, né, se você trabalha diretamente com o Instagram, que você possa começar a se autoanalisar se é necessário o tempo que você passa nele, se você poderia passar um pouco mais, sabe, um pouco menos de tempo. Existem alguns aplicativos que eu acho que, até para quem, por exemplo, quem tem iPhone, que você consegue controlar o tempo, sabe, que você fica nas redes sociais. Eu acho que o próprio Instagram também te dá essa estatística de quanto tempo você passou nele naquele determinado dia. Então, assim, eu passava 2, 3 horas do meu dia rolando o dedo numa tela, sabe, vendo a vida das pessoas. E eu falei, não, isso aqui a gente precisa mudar. E a mudança, ela precisa começar dentro da gente, depois que ela é externalizada. E é isso que eu queria conversar com vocês, abrir meu coração, espero ter ajudado vocês de alguma forma. E é isso, gente, vivam a vida real de vocês. Instagram, ele é uma ferramenta boa que pode ser usada para muita coisa boa, mas a sua vida real, ela vem em primeiro lugar. Então, que você possa valorizar isso, que você possa viver realmente a sua vida, porque a vida, ela é um sopro, a vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, vivendo coisas que realmente são reais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se isso fez sentido pra você de alguma forma, deixa um like aqui pra mim nesse vídeo, ou comenta pra mim embaixo também, me conta qual é a sua história, sabe, com as redes sociais, com o Instagram, se você já viveu isso, se você já também tirou, sabe, ou se você tem vontade, ou se você tem vontade e por que você não consegue, sabe, tirar as redes sociais. Vamos conversar também pelos comentários, estou aqui para conversar com vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.